Bom dia a todos. É uma alegria poder falar com vocês um pouco sobre o plano de Deus para a família. E queria iniciar dizendo que Deus tem nos abençoado, a minha esposa e eu, com uma família. Está aqui algumas fotos, quero mostrar para vocês. Aqui está foto minha, da minha esposa. Temos 3 filhos. O nosso filho mais velho, André, sua esposa e filhos. O filho do meio, Lucas, esposa e filhos. E o mais novo, Marcos, com a esposa e os filhos. Este que é pastor aqui em Sapiranga. E aqui temos uma foto de todos nós. E aqui a minha esposa e eu com os nossos netos. Então nós louvamos a Deus pela família que Ele tem nos dado. Uma grande bênção dEle. E você também faz parte de uma família. E nós queremos, a partir de hoje, estudar juntos um pouco sobre este assunto, o plano de Deus para a família. E primeiramente eu queria dar uma pequena palavra sobre a Bíblia. Eu já tenho estudado bastante na minha vida, tenho mestrados, 2 mestrados, tenho bacharel, tenho doutorado, tenho lido muitos livros e tenho ouvido muitos debates quanto à Bíblia. E a cada dia uma coisa eu tenho certeza: a Bíblia é a palavra de Deus. Não tenho dúvidas quanto a isso. E por isso é que nós vamos estudar esta Bíblia, esta palavra de Deus, e ver o que ela nos diz a respeito do seu plano, o plano de Deus para a família. E eu vou estar seguindo o esboço aqui e também temos colocado à disposição o esboço para que vocês também possam seguir. Se quiserem abrir as suas Bíblias, nós vamos olhar no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E vamos olhar basicamente a primeira página deste livro. A minha Bíblia tem muitas páginas, né? Cada Bíblia vai ter uma paginização diferente, mas a minha tem praticamente quase 2.000 páginas. Vamos olhar a primeira página só, para você começar a ver como a Bíblia nos fala muito a este respeito. Então, o nosso assunto hoje é sobre o Deus da família. Coloquei aqui na introdução: família é ideia de Deus. Na família existem pai e mãe, irmão, irmã, tio, tia, cunhado, cunhada, sobrinho, sobrinha, primo, prima, neto e neta, e assim vai a estrutura familiar. A estrutura familiar em nosso mundo moderno está sendo atacada por todos os lados. Nós podemos observar isso no dia a dia. Durante essa pandemia, por exemplo, nós temos lido de bastante violência acontecendo no lar, homens contra as suas esposas. Nós temos visto o aumento de drogas entre os filhos, rebeldia, tantas dificuldades. Agora com essa pandemia, problemas financeiros, tudo causando estresse dentro da família. O plano de Deus para a família precisa ser explicado agora mais do que nunca, como a única solução duradoura e abençoada. Então nós veremos, através destas lições, o que a Bíblia nos ensina
sobre o plano que Deus traçou para a família. Ok? Então vamos para Gênesis capítulo 1 e hoje nós vamos começar a ver este assunto olhando mais especificamente sobre o Deus da família. Nós veremos o que a criação do mundo e a criação do ser humano nos revelam sobre o Deus da Bíblia. Então essa primeira questão nós colocamos aqui em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Quem, diz a Bíblia, existia desde o princípio. E nós lemos em Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia começa logo com Deus. A Bíblia diz, no princípio, Deus existiu. Deus criou os céus e a terra. Então nós podemos aprender deste primeiro versículo, desta primeira declaração da Bíblia, que Deus é eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim, ele tem vida em si mesmo. Assim a Bíblia inicia com Deus, no princípio, Deus. A segunda verdade que nós vemos aqui neste primeiro versículo, nesta primeira frase, é que ele também é o Criador. Em verso 1, o que é que ele fez? Diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aprendemos que ele estava no princípio, ele é eterno, e em segundo lugar, aprendemos que ele é o Criador de todo o universo. Continuando então aqui, na criação do universo, em versículos 3 a 25, continuando aqui em Gênesis capítulo 1, o que podemos aprender sobre Deus? Veja aqui como é descrito a criação dos céus e da terra. Versículo 3, eu vou lendo partes aqui dos versículos. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus criou a luz. Em versículo 6, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento. Interessante. Verso 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Em versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Verso 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. Verso 24, disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, e assim se fez. Então a gente olhando aqui, li só parte do relato da criação, sempre a Bíblia nos diz que Deus falou e aconteceu. Deus falou. Deus é soberano. Deus tem todo o poder, tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria para criar as coisas com perfeição. E assim ele falou e o universo passou a existir. Assim tão grande é o poder de Deus. Até é difícil de poder pensar de um Deus tão poderoso. Você pode olhar fora, provavelmente, da sua casa. Eu moro aqui em Voti, eu posso ver a serra, posso ver os céus,
árvores, tanta coisa que Deus criou. E finalmente, chegando em versículo 26, nós lemos que Deus falou mais uma coisa. Em verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Interessante essa colocação. Aqui não diz, disse Deus, eu vou fazer o homem à minha imagem. Diz, façamos o homem à nossa imagem. Então aqui já nós podemos ver que Deus é um ser em três pessoas. Uma verdade singular sobre Deus que a Bíblia nos fala. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Nós até lemos em Gênesis capítulo 1 e verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A gente pode ver Deus Espírito agindo na criação. E nós também sabemos em João capítulo 1 e versículo 3, que o próprio Jesus diz lá que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós podemos ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agindo na criação. Então uma coisa singular do nosso Deus. Ele é um Deus triuno. Três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em um só ser. Temos um versículo no final do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28 e versículo 19, onde Jesus fala estas palavras. Ele envia os seus discípulos e diz, ide, portanto, Mateus 28 e 19, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então é interessante como a Bíblia em diversos lugares fala dessa verdade tão importante. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas em um só ser. Agora é interessante, voltando então a Gênesis capítulo 1 e versículo 26, nós temos algo muito importante sobre Deus aqui, que quero também salientar. Como que Deus criou o ser humano, o homem e a mulher? Nós lemos em Gênesis 1 e 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, este versículo é muito importante e mais na frente, em outro estudo, nós vamos pensar um pouco sobre esta verdade tão importante sobre Deus criando o homem e a mulher, instituindo o casamento e a família. Mas o que eu quero enfatizar hoje, deste texto, deste versículo, é que nós podemos ver que Deus é um ser pessoal. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então nós podemos ver essa verdade tão importante que o nosso Deus é um Deus pessoal. Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só ser. E Deus, sendo um ser pessoal, ele tem a capacidade de pensar, tem intelecto, capacidade de sentir, de ter emoções, e tem a capacidade de decidir, de agir, ele tem vontade.
Então, estas são qualidades de um ser pessoal. E o nosso Deus é desta forma. Então, Deus é um ser pessoal. Ele tem intelecto, emoções, volição. E ele então criou o homem e a mulher à sua imagem pessoal. Um Deus pessoal, um Deus soberano, um Deus criador, um Deus eterno. Agora veremos mais algumas verdades importantes sobre este Deus, aqui em Gênesis capítulo 1, nos últimos versículos. Veja como Deus proveu tudo que Adão e Eva necessitavam. Veja a provisão dele. Versículo 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então nós podemos ver nestes versículos a verdade que o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus provedor, é um Deus amoroso, um Deus que cuida da sua criação. Então aqui Deus dá essa promessa. Ele diz: eu vou prover para você, Adão e Eva, homem e mulher. E ele faz toda essa provisão de mantimento para este primeiro casal. E mais uma verdade que quero enfatizar aqui no início da Bíblia está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. O que é que nós podemos aprender sobre Deus? Nós lemos as seguintes palavras. Verso 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2 que Deus, depois de ter formado o homem, Deus o colocou num jardim, chamado Jardim do Éden, um lugar perfeito, onde teria tudo o que precisaria, assim demonstrando o seu amor, o seu cuidado. Mas também aqui em versos 16 e 17 nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo, um Deus que espera que nós o obedeçamos. Então Deus aqui diz: olha, eu deixei esse jardim, você pode comer livremente de toda árvore, mas tem uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. E se fizer isso, certamente, diz Deus, morrerás. Então nós podemos ver que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo, e espera que o homem e a mulher vivam em obediência a Ele. Então aqui temos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 algumas verdades tenho tirado desse texto para nós entendermos quem é este Deus da família. Porque Deus, logo na primeira página da Bíblia, temos essa descrição de Deus criando os céus e a terra, o universo, criando o ser humano, o homem e a mulher. E olhando estes poucos versículos, essa página da Bíblia, já podemos ver um pouco sobre este
Deus da família. Esse Deus que instituiu a família. Então coloquei aqui para a gente pensar hoje e refletir o Deus que criou o homem e a mulher, que criou a família, é o Deus eterno. No princípio ele já existia. É o Deus soberano, ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele criou os céus e a terra, ele apenas falou e aconteceu. É um Deus onipotente, ele tem todo o poder, ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. É um Deus onisciente, conhece todas as coisas. É um Deus triuno, 3 pessoas em um só ser. É um Deus pessoal. Ele tem capacidade intelectual de sentir, de pensar, de sentir, de decidir, de agir. Ele é um Deus pessoal. Um Deus amoroso que proveu um jardim perfeito para esse primeiro casal, homem e mulher. Um Deus santo que exigiu a obediência deles, porque ele é um Deus santo. E um Deus perfeito, como nós lemos no final de Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Um Deus que trabalha com perfeição, e tudo o que ele faz é muito bom. E eu quero lhe perguntar hoje, você conhece este Deus que acabamos de olhar, que acabei de descrever? Será que você conhece ele? Será que você está lendo a palavra deste Deus? Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Provavelmente você tenha uma Bíblia em sua casa, talvez até mais do que uma Bíblia. Você está lendo esta palavra? Você está obedecendo aquilo que você está lendo? Você está vivendo para este Deus maravilhoso e glorioso? Este, meu amigo, meu irmão, é o caminho da bênção para você e para a sua família. Olhando para o Deus da Bíblia, este é o caminho. E este é o Deus da família. E nós vamos, na próxima vez, estudar um pouquinho sobre este Deus da família. Então, estude Gênesis capítulo 1. Coloquei aqui essa pequena apostilha que vimos hoje. Reflita sobre este Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra, do ser humano, nos fez a imagem dele. E nós vamos, na próxima vez, ver um pouco mais do significado do homem e da mulher, do ser humano ser feito na imagem de Deus. Que Deus lhe abençoe ricamente.